E vamos para a nossa demanda de atendimento dessa semana. E eu me deparei essa semana com uma frase que eu quero compartilhar com você. Eu só convivo com pessoas que estão no meu padrão. Gente, e inconscientemente, nós muitas vezes fazemos isso. Nós colocamos um padrão para nos relacionarmos, nos fechamos ali dentro daquele padrão e só nos abrimos, só nos entregamos, só nos relacionamos com as pessoas que estão dentro daquele padrão que foi pré-estabelecido por mim e por você. Porém, assim, nós, como pessoas, como seres humanos, nós somos completamente diferentes uns dos outros. Nós temos experiências diferentes, nós temos vivências diferentes, viemos de famílias diferentes, temos uma história de vida completamente diferente. E nós precisamos entender que pessoas são únicas. Por que elas são únicas? Justamente porque cada um de nós carregamos a nossa história, as nossas vivências, as nossas experiências. Nós temos idades diferentes, nós viemos de lugares diferentes. E tudo isso nos forma, tudo isso agrega coisas em nós, valores, experiências, maturidade. Tudo isso faz parte de nós, das nossas vivências. E quando eu coloco um padrão para me relacionar, eu estou limitando o que eu posso aprender com o outro, o que eu posso receber do outro, porque, afinal de contas, todos nós temos algo para compartilhar. Independente da nossa idade, independente do nosso nível social, independente do nosso nível intelectual, todos nós podemos compartilhar alguma coisa uns com os outros. E defeitos, todos nós temos. Eu tenho meus defeitos, você tem os seus defeitos, eu tenho as minhas limitações, você tem as suas limitações, e muito provavelmente as minhas limitações não vão ser as mesmas que as suas, os meus defeitos não vão ser os mesmos que os seus, e os seus também não vão ser os mesmos que os meus. E é exatamente nessa relação, né, de sermos diferentes, exatamente nessas características que cada um de nós trazemos, é que nós podemos amadurecer, aprender e crescer uns com os outros. É por isso que Deus ele preza tanto, né, essa questão da nossa individualidade e da comunhão, porque é na comunhão, é no partir do pão que nós podemos crescer, aprender e amadurecer uns com os outros. E se nós formos prestar atenção, por exemplo, né, no nosso exemplo maior que como cristãos nós temos, Jesus, ali naquela mesa, ele não excluiu da mesa nem Judas, entende? Ontem eu falei um pouquinho aqui sobre Judas, não despreze os Judas. Gente, Jesus, ele em momento algum, ele tratou Judas com indiferença, ele discriminou Judas, ele já sabia, ele é onipotente, ele é onisciente. Ele já sabia que Judas queria dar nele o beijo da traição, que Judas entregaria ele para a morte. Mas mesmo assim, mesmo sabendo, ele não tirou Judas da mesa, ele não desprezou Judas, ele não caluniou Judas, ele não diminuiu Judas, muito pelo contrário, ele sentou Judas na mesma mesa que todos os outros discípulos, que todos os outros apóstolos depois, futuramente. E ele serviu Judas do mesmo jeito. E eu vou te falar uma coisa muito importante. Muitas vezes, né, essas pessoas que talvez a gente tenha elas como pessoas difíceis, né, os Judas, os invejosos, os traidores. Gente, muitas vezes Deus usa exatamente essas pessoas para mudar a nossa rota, para colocar a gente no devido lugar, para tirar a gente de algumas coisas. Essas pessoas, elas fazem parte do nosso propósito. Nós não podemos pensar que nós vamos nos relacionar só com quem nós queremos ou com quem nós colocamos, ou com quem se encaixa ali no nosso padrão que nós pré-estabelecemos. Não. Por exemplo, os irmãos de José, né, se a gente for olhar com o olho humano, eles fizeram um mal enorme para José. Porém, tudo isso estava nos planos de Deus. Talvez se os irmãos dele não arrancassem ele ali da convivência familiar, não lançasse ele não teria sido príncipe.
Talvez se Saul não tivesse perseguido Davi, Davi não teria tido tanta convicção daquilo que Deus tinha na vida dele. Ele não teria lutado e permanecido com tanta convicção e amadurecido, porque todos esses processos amadureceram esses homens e as mulheres também. Por exemplo, Esther, né, que passou ali pelos processos no palácio, imagina, ela mudou totalmente a vida dela, a rotina dela, ela teve que mudar a mentalidade, ela passou por um processo de transformação. Então, gente, mesmo às vezes as circunstâncias ruins, as pessoas que nós julgamos ser ruins para nós, as pessoas que muitas vezes não estão no nosso padrão, entende? Talvez são essas pessoas que Deus vai usar como alavanca para aquilo que Deus tem na sua vida, para mudar a rota. Talvez você está indo por uma direção e Deus vai usar exatamente essas pessoas. Deus vai usar a rejeição, Deus vai usar o que Ele tiver que usar. Então ele pode usar a rejeição, a calúnia, a difamação, né? Pode usar aí quem ele quiser, a situação que ele quiser, para te lançar naquilo que ele tem para você entender, não, isso aqui não é, isso aqui é, entende? Então Deus vai usar situações difíceis, pessoas difíceis aos nossos olhos, né? Porque nós também podemos ser difíceis para outras pessoas. Então, você está entendendo que no momento que nós nos relacionamos, então nós precisamos entender que, da mesma forma que eu tenho problema, que eu sou difícil para certos tipos de pessoas, aquelas pessoas também vão ter problemas e vão ser difíceis para mim. Mas nós precisamos amadurecer, nós precisamos andar a segunda milha, nós precisamos aprender a tirar as coisas boas daquilo que aos nossos olhos humanos não pareça muitas vezes ser tão bom assim. E quando nós colocamos esses padrões de relacionamento na nossa vida, o que nós fazemos? Nós simplesmente limitamos o agir de Deus na nossa vida. Por quê? Porque muitas vezes Deus não vai usar aquela pessoa que você se dá muito bem com ela, aquela pessoa que não causa problema nenhum, que não causa nada em você, que não causa nenhum sentimento negativo em você. Entende? E muitos dos nossos sentimentos negativos em relação às pessoas diz muito mais de nós, dos nossos traumas, das nossas vivências passadas, do que da própria pessoa em si. Então, nós precisamos pensar aí, né, sobre essa questão dos nossos relacionamentos. Essa foi uma demanda que surgiu essa semana e eu queria compartilhar com você sobre isso. Então, que o nosso padrão de relacionamento, que os nossos padrões relacionais, seja o próprio Cristo, que não tirou nem Judas da mesa. Mesmo sabendo, tendo a certeza que a traição viria dele, que a entrega para a morte viria através de Judas, ele não tirou Judas da mesa, ele não deixou de servir Judas, ele não deixou de se relacionar com Judas. Tudo que os discípulos ouviram, Judas ouviu, Judas estava ali presente. E em nenhum momento ele foi hostilizado por Jesus. Então, que o nosso padrão de relacionamento seja Cristo, né? Então, que nós possamos nos abrir para aprender com aquele que é diferente de nós, porque, na verdade, nós não aprendemos com os iguais. Nós aprendemos, amadurecemos com o que é diferente. E muitas vezes, aquilo que é desafio para nós é que nos amadurece. É que nos torna pessoas muito melhores do que nós já somos. Então vamos lá, para terminar isso aqui. Da mesma forma que você não é perfeito, os outros também não serão perfeitos. Da mesma forma que você vai ferir, você também vai ser ferido. Da mesma forma que você tem sim para agregar na vida do outro, o outro também tem sim para agregar na sua vida. E quando você coloca padrão para você se relacionar, quem perde é você.